Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, vou agradecer ao honroso convite, e é um momento muito especial de poder trazer a contribuição da filologia para os estudos mais profundos que vocês estão fazendo. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aos palestrantes, alguns aqui presentes, E agora estaremos num colóquio. Aliás, o termo latino, colóquio, é conversar junto. Nós estamos num colóquio ou simpósio, um colóquio onde todos participam, de qualquer maneira, cada um traz a sua contribuição. O colóquio não nos iguala por nós sermos diferentes, mas o colóquio nos põe numa situação de igualdade para podermos conversar. E eu, como locutor agora, estou com a palavra. E deixa eu ver como é que eu passo isso aqui, é aquela flechinha, é isso? A de baixo e de cima. Pois é, aí apareceu o nome da palestra, então, filologia, linguagem e cultura. Então, a filologia é uma palavra que talvez a gente use, mas não tem um conhecimento, às vezes, profundo do que seja. Eu vou trazer aqui o professor que está me ajudando nas traduções, ou está fazendo as traduções de Cícero, filósofo, que chama Bruno Freire Baceto. Ele que tem o título de o único catedrático no Brasil de filologia. Não é isso? Tem 82 anos, completados agora dia 2, E ele é o que tem escrito o livro Elementos de Filologia Românica. Então eu vou pedir ao Bruno falar um pouquinho sobre o que é essa filologia. Acertei? O termo filólogo significa etimologicamente amigo da palavra. Encaixa-se na filosofia dos estoicos, assim, o logos, a palavra, é a expressão, a exteriorização do nous, que é a inteligência. Então, filólogo tem a ver com essa questão do amigo da palavra. Eu acho que é fundamental pensar o homem como aquele que tem o dom da expressão, da fala. Falamos em colóquio, Então, o amigo da palavra, filos, amigo, tudo bem, e logos, muitas vezes a gente entende como pensamento. Pois é, o que seria da palavra se não fosse o pensamento? Não é isso? O que seria da linguagem se não fosse o logos, se não fosse o algo a dizer? Então, filologia é um termo que está um pouco em desuso aqui no Brasil em função da entrada na letras de uma disciplina chamada linguística, que empurrou para fora o termo original. Acho que má hora, porque a linguagem é importante, mas esse amigo da palavra, do dizer, ligado ao pensamento, ligado à cultura humana, esse aspecto fundamental da humanização, é um termo insubstituível. E aí continua o Baceto. Por isso, o filólogo é aquele que apreende a palavra, a expressão da inteligência, do pensamento alheio, e com isso adquire conhecimentos, cultura e aprimoramento intelectual. Então acho assim, essa definição assim, nós participamos, eu e ele, da CBO, estabelecemos o que é a nossa profissão de filólogos, e ele já tinha essa definição. Então acho que a gente chegou num acordo. Filólogo tem a ver com cultura, muito mais que com linguagem. Tem a ver com aquilo que está na raça humana, que se implantou
e que está expresso na palavra, oportunamente nós vamos falar. Aí passamos o termo filólogo na história, que ele surge com os gregos, evidentemente, mas eu acho que é bom situar um pouquinho que quando acontece o período clássico grego, acontece também o começo daquilo que é a escrita. De repente o pensamento passou a ser histórico. De repente o saber, a cultura passaram a ser transcritos e caminhar, vamos lá, por 2.500 anos, e hoje nós sabemos o que dizia até o Sócrates, que parece que não andou escrevendo nada. Talvez fosse analfabeto, né? Então temos essa, vamos dizer, essa continuidade do saber, esse elaborar, esse tirar do mármore a estátua do Fídias, não é isso? Elaborar, é produzir um conhecimento e que nunca é acabado. Evidentemente que nós não vamos mexer na estátua, mas nós podemos elaborar outras coisas, elaborar com outras expressões. E aí então nós, no início, quando surge o termo filólogo, ainda estávamos na ditadura da fala. Nós estávamos ainda naquele que gosta de falar ou de aprender ouvindo. Mas acontece que aconteceu a invasão na Grécia, exatamente pelo aluno de Aristóteles. E essa invasão provocou uma mudança na cultura grega. Aquela polis autônoma, democrática, passou a ser substituída por um outro tipo de civilização, em que o dominado passa a ser dominante, em que o saber elaborado passa a se impor. E o símbolo disso são as 19 ou 20 Alexandrias que o Alexandre Magno criou, mas uma delas é a Alexandria famosa da biblioteca. E lá na biblioteca, então, vamos encontrar a primeira grande enciclopédia, o primeiro momento decisivo na história da outra ditadura, que é a ditadura da escrita. Passamos a depender desse acervo milenar. Mas nós passamos também, como os estoicos, a virarmos filólogos, aqueles que aprenderam a ler e escrever, aqueles que se tornaram os intérpretes daquilo que foi escrito. Entrávamos na era do saber elaborado, uma espécie de ditadura da escrita que passou a se impor. E o termo filólogo passou a designar em especial os que liam e escreviam. Seríamos todos nós filólogos, sem dúvida. Outra era, outros instrumentos, mas continua isso. O Platão dizia o seguinte, que tudo o que o filósofo e o filólogo aprovam é o mais verdadeiro. E aqui quero fazer a ponte, né, entre filósofo e filólogo. Amigo da sabedoria, isto é, aquele que vive respondendo aquela história, para que serve o homem, né? É isso, tentar descobrir a sabedoria, isto é, nós temos que saborear, é isso, todo o conhecimento e transmiti-lo. E esse amigo da sabedoria, que seria aquilo que nós buscamos, onde está? Não sei. Pois o filólogo é aquele que é amigo daquele texto escrito, daquele saber elaborado. É aquele que vai procurar ler. É um pouco aquilo que eu venho fazendo agora com o Cícero, né? É isso? O Cícero, você pretendia um novo Platão, um novo Sócrates, um novo Aristóteles, né?
E ele foi escrevendo, tentando fazer com que a filosofia grega virasse romana. O primeiro a se chamar filólogo é Erastótenes. Veja que ele está bem na divisória lá entre o século III e II, né, antes de Cristo. E veja que quem diz isso é Suetônio, historiador romano, que ele se chamou, quer dizer, diz ele, né, que se chamou filólogo por seu múltiplo e variado conhecimento. Em latim, multiplici variaque doctrina. É isso? Veja a doutrina aqui no sentido de conhecimento. Doutor é aquele que ensina, corpo docente. Então, pelo fato dele ser doutor, não é isso? Em múltipla e variada matéria, ele é filólogo. Isto é, aquele que vai atrás das palavras, aquele que vai atrás, eu diria, da cultura, eu diria da humanitas, que é buscar a essência. Parece que a propósito aí a fala do Carlos Drummond de Andrade, que acho que de poesia não entendia nada, né? Não é isso? E que, como sabemos, chega uma época na vida em que a gente atinge a dimensão da poesia, e a poesia realmente caminha por caminhos além do diálogo comum. Em Roma, quem vai é o próprio Suetônio que nos transmite, esse Lucius Ateius Praetestatus, que foi feito prisioneiro em 86 a.C., e também se diz filólogo por seus amplos conhecimentos em todas as áreas, aqui chamando a atenção para aquilo que vai ser a nota, inclusive na gramática e linguagem. Isto é, aqueles que vão olhar por dentro o que é a gramata, né? Que são as coisas escritas, que vai buscar aquilo que eu estou chamando aqui, que eu copiei, não lembro de quem é o autor inglês que bolou isso aí, falando dos minoicos, né? Da escrita linear A, linear B, que ele falou dessa ditadura da escrita. Quer dizer, a partir do momento que se cria a estátua, ela está aí perene, esperemos, e não há como destruí-la, digamos, bem que tentar, inclusive incendiando a biblioteca de Alexandria, é isso? Mas ela permanece, e a gramática entendida por ali, que é um estudo realmente de filólogo, que é o estudo da linguagem, que é o estudo da cultura. E aí, não poderia deixar de citar o meu amigo Cícero, né? Conversei com ele, estudei junto e tal, aprendi muita coisa. Mas o Cícero, na carta que ele tem vários, acho que são dois volumes de cartas a Ático, o seu amigo. Amigo na filologia, inimigo na filosofia. Epicureu e o Cícero, acadêmico, e até com certo pendor para os estoicos, altamente inimigos dos epicureus. Refere-se às suas obras filológicas, aí vamos ler o grego, né? Vixe, eu não estou passando, né? Como vixe, saiu errado lá. Filologótera, né? Ou seja, mais filológicas. Por que seria mais filológicas? Aí são traduzidos pelo Bruno como mais cuidadas literariamente. Então as obras dele da filosofia pretendem ser aquelas que emendam a filosofia com a filologia. E aí ele tem um amigo que foi companheiro em muitos cursos, que é o grande filólogo Varrão. Dizem lá que escreveu em torno de 620 livros e se conserva muito pouca coisa dele. Inclusive a gramática latina, de língua latina, né? Que nós abreviamos aqui como LL. E aí ele diz assim, o Cícero: mas depois que dei início a essas obras mais cuidadas literariamente, mais filológicas, Varrão
já me anunciaram uma grande e certamente profunda consagração. Então ele pensa que está num caminho outro, quer dizer, dar uma expressão que vai entrar na ditadura, né? Quer dizer, a partir daí vai ficar estabelecido que seria da cultura ocidental sem essa figura mediadora nesse processo de transmissão dos conhecimentos. Com o aparecimento do humanismo, a Idade Média há uma outra luz. Vamos dizer que a luz que sai do homem e de repente tem uma luz da revelação. E aí o termo filologia passa a se perder um pouquinho. E vamos ter a volta da filologia, né, com o humanismo, o renascimento da cultura clássica, o renascimento do antropocentrismo, em que se dá vazão àquilo que seria a alma humana, aquilo que seria a expressão humana. E se passa a valorizar, então, todas as obras clássicas gregas e latinas. E aí a filologia passa a ser, como tem grandes filólogos no Renascimento, stricto sensu, que é a ciência do significado dos textos. E aqui o objeto do meu grupo de pesquisa, é o Latino, é buscar ir aos textos. A ir aos textos, temos aí 2 livros já traduzidos e 2 em prelo, que são as obras de Cícero, bilíngues, que tem como finalidade você consultar o Cícero no latim e ter o português do lado. Mas não esquecer que o Cícero não falava português, né? E que infelizmente nós falamos latim, mas muito estropiado, precisamos ir um pouco às origens. Agora, lato sensu, então, é a pesquisa científica do desenvolvimento e das características de um povo ou de uma cultura com base em sua língua ou em sua literatura. E aqui eu acho que fica bem assentada a definição que o Bruno dá da filologia, né? Essa pesquisa científica do desenvolvimento e das características de um povo. E aí, quando se fala povo, nós estamos falando, por exemplo, do povo ocidental. Vamos pegar um pouquinho mais amplo, que a nossa cultura bebeu lá no Oriente, mas fundamentalmente ela cresceu em cima desse processo. E aí nós falamos da cultura ocidental. Há um outro termo também chamado civilização, mas não sei, me parece um pouco elitista o termo civilização. Uma cultura, aquilo que brota da terra, aquilo que se firma, aquilo que se estabelece e que fala, né, que veio lá dos meus antepassados ancestrais, longínquos, e se transmitiu sem nenhuma ligação direta, sequer uma gravação, sequer um Facebook deles, né? A notícia se espalha e passa por caminhos outros que nem a grande, como é que se diria assim, a técnica que existe hoje, que faz essas comunicações tomarem conta do mundo, ela está mais profunda, mas ela tem uma dimensão no tempo que ela quase tem a ver com a eternidade. Nós somos nada nessa história. E aí, a questão da língua. Então nós falamos a língua que ela é, então, essa transmissão do conhecimento, mas que ela não é nossa, ela nos precede, e ela é fruto desse saber elaborado, ela traz as suas marcas, ela é histórica. Nós falamos palavras emprestadas pelo tempo, elas caem em nossas mãos, nós as usamos, nós passamos e elas são maiores do que nós. As palavras no sentido de cultura, no sentido de trazer esse saber elaborado. E aí chama a atenção para 3 coisas que podemos observar.
Primeiro, a tal ditadura da escrita, que seria o saber elaborado. Quer dizer, existe muita coisa que nós pensamos, mas que outros já pensaram por nós, sem grandes humildades. Não é isso? Mas no fundo, o que é que realmente eu penso que não tenha sido assimilado dessa ditadura que está ali, né? Que bom que existe. E a outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: se a linguagem é tudo isto, não há como sem fazer um percurso histórico, que eu chamo de diacrônico, não eu, mas eu prefiro, já no grupo de pesquisa, essa dimensão, assim, que é da linha do tempo. Há uma transmissão, um saber que vem se acumulando, não necessariamente para melhor, mas de qualquer forma ele existe, está aí, e as colunas mestras, pode ter certeza, ninguém vai abalar. O labor filológico, portanto, é esse da edição, da seleção, da escolha, da interpretação, da divulgação desse saber elaborado. É tremendamente ligado à pesquisa, sempre aprendendo. E aí, sempre em volta, aquilo que eu chamei aqui poderia chamar de troika, né? Da tríade, povo, língua e cultura. Povo. Eu vou tentar dar uma definição, não levem a sério, mas digamos, o nosso povo é greco-latino-cristão. Ponto. Nós estamos nessa aura, nessa esfera. Aqueles que fomos batizados ou não, mas de qualquer forma, que estamos nesse ponto que nós estamos falando, o saber elaborado, percurso diacrônico nessa dimensão, né? Frutos de um estudo. As universidades são os grandes cursos de filologia. Que seríamos as áreas se não tivesse a sua terminologia, se não tivesse a sua marca de ouro, que é o saber elaborado, mas que tem uma terminologia própria, que não é de hoje. Nós vivemos repetindo, né? Mas eu vou deixar para outro momento isso aí. E aí termino com uma última citação aqui, pelo menos no momento, do Bruno Baceto, falando da linguagem, já que a minha palestra vai ter esse termo, né? A linguagem é, inegavelmente, uma herança social, cuja história se estende por séculos. Uma visão completa, um conhecimento detalhado de seu mecanismo, de sua estrutura e até de sua ortografia só podem ser obtidos através da pesquisa diacrônica. Então estamos diante dessa dimensão total. A linguagem. A linguagem não é esse oi-oi que a gente fala aqui, e nem o oi-oi do Facebook. A linguagem é muito mais ampla, é isso? E que nós estamos vivendo hoje, nós entramos na história, né? E de repente nós temos que nos descobrir. E ainda bem que existe o acervo, a linguagem, filólogo, que nos traz a toda hora para a raiz das palavras. A linguagem é inegavelmente uma herança social cuja história se estende por séculos. Mas aí vamos começar com a provocação que nos foi dada sobre o assunto do lecture. Legere. Ler. Né? Legere, em latim, et sibi colligere. Colher. Como? Legere, colher. Atque inter plura, entre várias coisas, querendo, buscando,
Eligere, veja, ex legere, é colher de dentro, escolher, eleger. Seligere, veja, separar, ler, o separar, o selecionar. Veja que nós temos selecto, derivado de seligere, né? Selecionar, né? Separar. Ler, portanto, é colher. Por isso, escolher mais coligere. Eligere mais coligere. Ex ligere e coligere. Escolher, eleger. Essa é a intenção. E no início, nós tínhamos lá o agricultor que buscava a sobrevivência. Os romanos aí, os grandes das semeaduras, do trigo sobretudo. E aí eu nasci fazendo isso, né? Então colher o trigo no meio das ervas, aí você vai, separa, colhe e traz. E com a mão sai separando os grãos, sopra e vai se alimentando. É isso? Isto é o se alimentar. E vamos em frente. E lembrando que essa ditadura do relógio também existe. Lectito, lecturio. Dois verbos. Lectito, que seria, assim como existe saltitar, existe o lectito, o ler frequentemente, o ler assim, reiteradamente. E o lectúrio, que esse urius é um sufixo latino que tem a ver com futuro, com desejo. Então, lectúrio, ter desejo de ler, veja, projetando para o futuro. E aí, citando opus est, ut sine dissimulatione lectites sine fine lecturias. Ele diz isso, é Sidônio. É preciso que sem dissimulação leias frequentemente, reiteradamente, mas tenhas um desejo sem fim de ler. Vamos a caminho do lecture agora, né? Futuro. Acho que a grande palavra que tem esse uri em português é o verbo ser. Eu fui e o futuro. Fui, futuro. O que há de ser é o que vai acontecer, o que está por vir. Isto é futuro, o nascituro. Aventura, que a gente imagina que a aventura seja sempre positiva, né? Mas pode ser uma desventura. Mas de qualquer forma é aquilo que há de vir. Não é isso? E aí tem lecturos, plural lecturi, que é aquele que foi adotado, é quem há de ler, quem está para colher com os olhos, escolher e pegar com os olhos que leem dentro, entre, interlegre, inter e intra, intus, é ler lá dentro e lá buscar e selecionar. Evidentemente que há um trabalho intelectual, mas há um que eles inteligem. Esse verbo é um pouco culto, né? Inteligir. Eles entendem. Portanto, são olhos que pesquisam, que tensionam, que desejam, que decidiram eligere, colher de dentro, seligere, selecionar, separar para colher o que se quer, legere. Então, maior sucesso para os lectores, os lecturi. Lecturi, então, todos nós queremos ser. Suponho que já somos há mais tempo, né? Lectura, uma palavra tão comum, né? Veja que tem esse ura. Aliás, natura, né? Natura, essa coisa de preservar a natureza. A natureza tem a ver com o nascer, mas o nascer visto com olhos para o futuro, essa desgraceira toda que vai sobrar da nossa natura. Estamos matando tudo, estamos impedindo as condições dos seres nascerem e crescerem. Veja que leitura então aponta para o futuro,
a intenção, o desejo, a iminência. Leitura é aquelas coisas que nós vamos ler, aquilo que nós queremos ler. A leitura é um ato futuro, um ato de desejo, um ato de cobiça, né? Um apetite. Interlegre, então aqui chamando atenção para o inter e intra, que quando você fala da lagartixa e lagartixa, ou da cardeneta, é o que é o nosso S e R, né? São as consoantes mais vocálicas que existem. E por isso elas flutuam, elas vão para um lado para o outro. Pergunta para os castelhanos que eles perguntam. E nós estamos entendidos. Não é isso? As trevas e o tenebroso. O R passeia para cima e para baixo. Então o intus lá dentro, intra, intro, de intro, dentro, não é isso? Interlegre. Então ir lá, entre lá dentro, não é isso? E selecionar o que se quer. E aí, aquilo que apareceu na hora que ele estava testando. Lembrar que todos nós, professores, que já fizeram uma carreira, que somos novos, portanto, apesar que hoje em dia o pós-doutor já é com os seus 30 anos, coisas do tipo. Para mim foi os 55 e olha lá, né? Não é isso? E, então, Lente é lá da Universidade de Coimbra, né? O Lente é o professor catedrático. Então, toda vez que se lê da história lá da Universidade de Coimbra, você encontra Lente de teologia, Lente de, né? Então, o catedrático, que é aquele que lia. Aí poderíamos fazer todo um parênteses, imaginar aqueles rolos de pergaminho, né? E a pessoa lendo, e era aquele que poderia ter acesso a esses livros, não é isso? E evidentemente que quem tinha esse acesso, ele devia ser bem assessorado com 2 S's, né? Para poder ter esse acesso, que era um material muito cobiçado, mas poucos detinham, não é isso? E aí ele lia. E aí eu vou adiantar algumas explicações que eu tomo adiante com relação ao explicar. Então, os rolos, né? Explicar significa desdobrar. Ele desdobrava e aí aparecia, e não era projetado, né? Ele explicava, isto é, ele podia falar o que estava escrito lá. Ele era o Lente, era a autoridade para ler isto, ler como filólogo, sim, aquele que interpreta, explica. E aquilo que não estava lá aberto, estava implícito, isto é, estava enrolado para dentro. É isso? Sem contar que existe o complícito, né? O complicado. Dobrar de uma forma confusa, misturada. É isso? Mas tem também o aplicar. Desdobrar para a finalidade que a gente quer. E o aluno aplicado é aquele que tem a ver com o explicar do professor, né? Mas aí, outro caminho que nós vamos deixar, quem sabe, para outra hora. E vou entrar naquele que seria o tema principal dessa minha fala, que deverá ser assunto para fechar algumas publicações, né? O que é educar e educar? Sempre me intrigou essa coisa de as pessoas falarem que educar vem do verbo educar, isto é, trazer de dentro para fora. E incrível, isso aconteceu lá com os latinos também. Aconteceu confusão nisso, e muita gente entrou nessa conversa. Então, fiz longa e aprofundada pesquisa, que oportunamente virá a público, procurando localizar o ponto de desvio, isto é, onde é que de repente se saiu de uma coisa e se foi para outra por causa de semelhança. Mas parece, tá bom, parece. Não é isso? Viria de exducere, tirar para fora, fazer sair. Educere est extraducere, trazer para fora. Producere é trazer para aqui na frente. Extraere é puxar de lá dentro para fora. Pois olha, nada mais revoltante para mim do que pensar na educação nesses termos. Ou proviria de edere.
esse nosso bendito verbo comer, que veio de comedere. Desapareceu a raiz de comer, ficamos sem raiz. Comedere ficou com o prefixo e o sufixo. E o edere, que vai aparecer, por exemplo, em comestível, o supino era este, né? Comestível. Aí tem o comer mesmo, tem o este, não é isso? E o que seria esse edere? É um intensivo que vira educo, isto é, continuamente, intensivamente, repetitivamente, eu vou alimentando, e com isso eu crio. Daí a criança, aquela que a gente cria, a gente vai alimentando, tá? Nutrindo, e inicialmente, né, pelo menos, amamentando, cuidando. E aí, claro, tem que cuidar do corpo e da alma, educar, instruir, veja, construir lá dentro, ir lá ajudar a que lá dentro ele se construa. Ensinar, não gosto desse termo, já vou falar por quê. Mas, então, edere teria a ver com isso. Aí pegamos outros termos. Educator, educador, geralmente é o nutridor. E se fala de os pais. A educatrix, a educadora, aquela que nutre e educa. Educa. Agora entenderam por que eu uso educa, né? Alimenta física e espiritualmente. Educare significa nutrir, e te nutriendo instituir, et usurpatur de pueris tum quod ad corpus tum quod ad mentem attinet. Significa nutrir, e nutrindo instruir. E se diz das crianças, tanto no que se refere ao corpo quanto à mente. Aí nós chamamos a ajuda dos italianos e dos franceses, porque você vai no dicionário do francês, ele vai dizer que educare significa elever, allevar em italiano. Aqui eu pus uma série de citações, mas eu vou deixar a você. Veja, allevar. Esse sentido de allevar ou elever tem a ver com aquilo que vai ser a continuidade aqui. Quer dizer, quem se alimenta cresce. Educare, em francês, elever, elevare, veja, é tollere, é sursum levare, levare, alzare em italiano, lever de terra, soulever, exaucer, elevar, alçar, em castelhano. E aí, então, o francês usa muito nesse sentido, inclusive chamando a atenção final, faire l'élevage des animaux, né? A criação. Então, esse sentido de allevare, alevamento, né, de italiano. E aí, nós vamos pedir ajuda para o grande filólogo latino, mais uma vez, que é Varrão. Que pena que a ditadura dele não veio mais intensivo para nós. O Varrão, que é esse cultor, né, de todas as obras escritas, né, ele já naquela época percebeu esse desvio e diz o seguinte, é citado por Nônio Marcelo, gramático: educit obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogos, docet magister. Então veja, quem traz de fora para dentro é a obstetra, é a parteira. Obstetris aqui naquele sentido de parteira. Quem educa, que alimenta, que nutre, é a nutriz, é a ama, que pode ou não ser a mãe. Quem institui, isto é, quem instrui,
é o pedagogo, aquele que era obrigado a levar para a escola, era aquele escravo, levava lá para a escola para que ele tivesse os conhecimentos com as pessoas indicadas. Então, esse instrui, aí leva para os institutos, e quem ensina é o magistre. Varrão, então, diz: alimentar é sustentar com comida temporal. Educar, porém, é levar para a saciedade perpétua. Então, essa visão de que o educar, quando se trata de um ser humano, é levar à plenitude. Aliás, também para o animal. Quando a gente cria para a plenitude, que sejam os porcos para vender. Não é isso? A agricultura, a gente planta para ter a melhor produção possível. E aí, então, essa levar para a saciedade perpétua. Que pena realmente que se perdeu essa escrita de Varrão. Vamos com Cícero mais uma vez. Ele diz isso na Natureza dos Deuses, que é publicado aqui pela Edufo. Aproveito para fazer a propaganda, a Natureza dos Deuses. Aliás, eu fiz um prefácio, viu? Mas não leve muito a sério o prefácio, vale a pena ir ao texto. Contudo, o semeador, o plantador, o pai, eu deixei em maiúscula lá, seminator, aí nosso seminário, né? Sator, aí saturar. Pares, aí o parir, parto. E para eu assim dizer, o preceptor e o alimentador. Veja, o preceptor, o educator e alimentador. Claro que o preceptor aí ficou devendo, né? Seria o doctor, seria o doutor, não, ele é mais amplo, não é aquele que tem conhecimentos, é aquele que alimenta a alma. Somos bem mais exigentes, né? Não é um simples pedagogo, vocês que são da letras, nem um simples letrado, e nem um filósofo. Mas nós temos que ser tudo isso, e sobretudo ter a sabedoria, né? Aquelas coisas mais filológicas que falamos há pouco. Aí a tradução do Bruno Baceto, né? Ele diz: contudo, o semeador, o plantador, o pai, para eu assim dizer, o preceptor, o professor, o alimentador de todas as coisas que são administradas pela natureza, é o mundo. Este que é a natura, esse conceito, né, de que existe a natureza viva. Agora nós estamos nos dando consciência de que ela é viva, porque ela está para morrer, que pena que seja tarde. Alere significa alimentar. Alimenta, praebendo, oferecendo os alimentos, sustentar, aumentar, fazer crescer, augere, maius et prosperum aliquid facere. Isto é, tornar alguém algo maior e próspero. Autor é aquele que alimenta. E alto, senhores, alto é alimentado, aquele que cresceu. Aqui se dá uma certa razão para aqueles que fazem o verbo educere. Quer dizer, nós não conduzimos nada, é ele que cresce. É isso? Altos, então, alto é aquele que é alimentado. E aí, chamando a atenção para uma palavrinha, inclusive você andou confundindo com o aluno, aquele que não tem luz. Até por isso que eu mando calar a boca e ficar quieto, né? Afinal de contas, o iluminado sou eu. Mas não é. Aluno nos vem de alere, de alimentar. Veja que você fala geralmente da criança ou dos animais que são alimentados, aluntura bálico. Aí você puta a nutri, que eu deixei de propósito, né? Pensa numa nutriz, não é isso? Puta a nutri, nada a ver. Veja que eles são alimentados por alguém, aluntur, são sustentados
e são educados, nesse sentido que eu falei há pouco. Esses alunos, melhor do que estudantes, é isso? Até porque o estudante é uma condição, né? É isso? Muitas vezes ficar sentado tem que ouvir ainda, né? Eu falei há pouco do explicar, né? Então temos o explicar, ensinar e aprender. São palavrinhas que nós usamos, né? Explicar, implicar, eu já falei. E agora começar com essa palavrinha que eu não gosto muito, do insignire, insignare, ensinare, enseigner. E o que é esse insignar? Veja no meio ali, insignar é igual a signar. Isto é marcar. Me lembra tanto aquela coisa que eu vi já nas fazendas, aí o cara chegar com aquele ferro quente e pôr a marca no boi para dizer esse é meu. É isso? É aquela coisa, mas tem a frase latina aí, fala insignire, é tornar insigne, é marcar com sinais, é distinguir. O italiano fala ornare, adornare, distinguere, marcar, señalar. Isto é, vamos progredir na vida, vamos estudar, vamos subir na vida, vamos separar, vamos deixar que o resto se dane, vamos para, sabe, aquela ideia. É bom lembrar que nascemos nessa fase escravocrata, né? Não era qualquer um que tinha esses direitos. Aliás, não sei por que andaram pondo mulheres na educação. Naquele tempo era um papel realmente dos homens livres. É isso? Aí de repente estragaram tudo e puseram as mulheres, né? Desculpem a brincadeira, é assim bem... aqui eu estou sujeito a não sair mais por aquela porta. Acho que você não vai sair, João. Não, né? Insignes, então, acho que isso eu posso pôr, mas eu quero essa frase francesa. O que é o insignitus? Aquele que é marcado, aquele que é ensinado. É qui se distingue des autres par une marque remarquable singulière. Quer dizer, aquela coisa, eu sou, sabe com quem você está falando? É isso? É distinto. Essa coisa, essa marca. Eu não sou um homem, uma mulher, um ser humano, uma pessoa. Eu sou um notável da academia, verdade? Eu sou um mais. Aliás, esse termo magister, né? Magis, eu sou um mais. Tem tudo a ver com esse distinguir, esse marcado. E aí nós ensinamos, não ensinamos coisa nenhuma. Infelizmente nós marcamos as nossas crianças com a nossa presença. Desculpe, tá? Sem querer ofender. Mas entenderam o contexto que eu estou falando. Que eu não sei o que eu fiz na vida inteira além de ensinar, né? Agora eu vou passar para outra área aqui, chamar a atenção para esse verbo contemplar, esse desejar e considerar. Então lembrar que desiderare, que é o nosso desejar, em português nós temos desiderato, desiderativo, ao lado do desejo, essa coisa que o erudito continua naquelas palavras que são mais científicas, que são mais do saber elaborado. Aí está aí o desejo muito parecido com considerar. Desde que eu considerar, eu olho para os astros, imagino aquela noite mais linda lá do Rio Grande do Sul, estrelada, sem a presença das luzes, da poluição, e de repente a gente fica se interrogando. É isso? Isso era chamado também de templo. As pessoas ficavam contemplando, né? E aí lembrar dos assírios, né? Aquela planície, dizem que é o lugar onde se via, né? O céu mais limpo. Agora estão vendo mais avião soltando bomba, mas tudo bem, né? Então eles inventaram a astrologia, a astronomia, a geometria, não é isso? Eles ficavam considerando.
olhando, eles ficavam desiderando trazer lá do alto para cá. Como somos pequenos frente à contemplação, e note que eles não tinham noção dos bilhões e bilhões de anos-luz, né? Eles não tinham noção dessas coisas, mas eles ficavam contemplando um mistério absoluto. E cá entre nós, olha, parar de vez em quando e dar uma olhada para cima, mas para isso tem que sair da luz, né? Senão a gente não vê o Cruzeiro do Sul, não é isso? Que está até na nossa bandeira. E aí o considerar, então me parece muito importante isso, o contemplar as coisas, e aí o desejar. E é engraçado que os nossos dicionários fazem cada brincadeira com esses termos, né? Mas hoje não é mais assim. Quem que falou que nós inventamos a linguagem? A língua. A ditadura da escrita está aí, a cultura. O filólogo não vai deixar, não é verdade? Chamar o varão, né? Aí vamos a um outro verbo, que é o verbo aprender. Arripere, capere. Veja, pegar lá sesi e trazer. Veja, prendere, sesi, prendere, pigliare, stringere, tomar, correr. Translate apud seriores evi scriptores exerce intelligeremente comprendere. Quantas palavras? Aprender é fazer esse ato de apanhar e trazer lá de dentro, apreender. Veja, do intellegere, não é isso? E buscar lá dentro, ir lá dentro e tirar. Então é com a mente, é compreender. Isto é, pegar com a mente e trazer. Isto é o aprender. Me parece que, em vez de ensinar, nós devemos usar o verbo aprender. Apreensio, aprendizagem, não diz muito, nós falamos também a apreensão, é pro intelligere o pro cognizione. Isto é, o aprender é entender. Mas note bem que quem vai entender é a criança. São vocês aqui que estão entendendo, sou eu que estou falando. Evidente que eu estou aqui explicando, isto é, eu estou trazendo umas coisas à sua frente para você olhar, mas quem vai aprender, quem vai entender é cada um. Há um ato, há uma concepção de ser humano por trás dessa leitura do filólogo, né? Por isso que o Cícero gosta muito de levar para o lado da filosofia. E chegamos a humanitas, a humanidade, a hombridade, aquilo que nos torna homem. E aí que cita Cícero, vim omnem humanitatis perspicere, étudier à fond ce qui constitue essentiellement la nature humaine. Isto é, toda a força da humanidade é preciso que a gente olhe a fundo, estude a fundo a humanidade, né? Aquilo que eu chamei de cultura, acho que tem a ver com essa humanitas. Lembre que eu falei há pouco do humanismo, né? As humanidades. O que eram as humanidades? Então, aquela coisa das 7 artes liberais, né? E aí aquela coisa de educar o homem, os institutos, estabelecer lugares para que isto aconteça, né? Então, humanidades que tem a ver com essa cultura, com esse saber elaborado e que nunca se completa. Na passagem por nós, pode ser que a gente contribua com algo e que atrapalhe menos, mas a cultura caminha, avança. Então, humanitas é isto. Quem teria inventado essa palavra seria o Catão, o censor. Vamos falar agora de cultura. Cultura
Temos 3 palavras que derivam do verbo colere, de culto. Uma que é a cultura, outra que é o culto e outra que é o cultivo. A cultura, que tanto pode ser a do campo, não é isso? Como a cultura aqui da faculdade, né? Só para situar alguns pontos. E o culto, que é reservado a outro, que é aquela história que é do contemplar, do desiderar, é alguma coisa que a gente está à busca, que ele se perguntava, para que serve o homem? Cadê o homem? De onde veio, para onde vai? É isso? Quem somos nós? Quem é a nossa consciência? O que nós sabemos? E o que vai valer isso que nós sabemos? O que nós contamos nessa história da cultura? Então ele diz assim: cultura animi philosophia est. A filosofia é a cultura do espírito, é o cultivo do espírito. O Bruno traduz: o cultivo do espírito é a filosofia. Em outras palavras, ligar com essa mente, com esse alimentar a inteligência, com esse desejo dos lectores, não é isso? Aqueles que vão buscar mais conhecimento. E aí, terminando com, parece que eu vi no título da palestra, que era Filologia, Linguagem e Cultura. Espero ter contribuído, né, com alguma coisa para esse momento especial que os trouxe até aqui e que faz com que a gente cresça, uns ouvindo os outros. Todos nós estamos aprendendo, mas a cultura é maior que nós. Obrigado. Você falou muitas coisas importantíssimas. Vocês viram lá em relação ao nosso grupo agora qual é a nossa preocupação de conseguir escolher tudo isso, né? Fuçar em todo esse material maravilhoso que tem de estudos, e é o objetivo, e nós vamos tentar ampliar tudo isso e conseguir fazer tudo que o termo impõe. Você falou muitos pontos, mas eu quero tratar de um. Educar é elevar para a plenitude, para a saciedade perpétua. Isso foi muito importante, muito bonito e ao mesmo tempo muito triste, porque parece que a gente não está educando, né? Porque está todo mundo muito pouco saciado, eu acho. E o outro aspecto, outra palavra que você tratou foi ensinar. Né? Ensinar é deixar as marcas, então como marcar como bolho, né? E deixar as marcas nos alunos, e parece que essas marcas têm sido ofensivas demais às vezes, porque a gente pode usar metodologias que marquem os alunos de uma maneira muito ruim. Por exemplo, alunos que aprendem a decodificar, mas não conseguem compreender o que lê. Alunos que conseguem escrever, mas não conseguem produzir um discurso, não conseguem escrever um texto. Então, essas marcas não são marcas boas, e nós deixamos nos alunos. E a minha pergunta é: tem como a gente ensinar, marcar coisas boas? Embora marcar não seja algo ligado à liberdade, porque se eu marco eu já estou infringindo essa lei de liberdade também. E esse educar, elevar para a plenitude, para a saciedade perpétua, seria uma utopia, seria como utopia a gente caminhar em direção, saber desse conceito para caminhar em direção a isso, porque eu estou assim limitada nas minhas condições de professora a cumprir esse papel de educar, e eu acho que todos nós aqui também sentimos um pouco isso, né? Não poderia ser melhor a pergunta, né? Essa coisa de ensinar, marcar, quer dizer, nós ensinamos, mas nós semeamos, mas não nos pertence o destino das sementes.
Acontece que o ensinar é uma atitude autoritária. Isto é, eu acho que eu vou marcar. E de fato a gente marca. Normalmente é quando for pior. É isso? O problema é que eu tenho que prestar atenção a como a criança aprende. Ao que acontece com o ato de ensinar, com aquela presença magistral nossa, o que acontece, o que está sendo elaborado ali. E nós podemos ir na contramão. Então esse eu acho uma questão. Mas, digamos, o que é ensinar? Não adianta. Olha, eu me cansei de fazer os alunos saberem de cor e salteado e reproduzirem nota 10 na prova, tudo aquilo que eu falei na aula. E cheguei à conclusão que as crianças não aprendiam, porque não é esse o caminho. Eu estou marcando, estou gastando um tempo que poderia ser para eles aprenderem, para sobrecarregar a memória com coisas que vão mais atravancar do que desenvolver. Então esse sentido de educar, jogar alimentos boca dentro, não é isso? Forçar, né? Esse processo é uma dinâmica, é difícil. Imagino que não é difícil. Pois é. Mas ter essa atitude da presença de um ser, que é ele que se alimenta, que é ele que cresce, que é ele que assimila, que é ele que caminha, ele que completava. Eu sou passageiro. Eu estou tentando semear. Mas muitas vezes eu semeio na contramão. Né? Eu semeio como que na terra seca, no asfalto. Não são culpadas as crianças, não. Há uma falta de sintonia. Não sei se estou respondendo a sua questão. Claro, respondeu sim, João. Obrigado. Já vamos conversar um pouquinho sobre essas questões das palavras e os conceitos, né? E foi muito interessante, né, que você mostrou, e a gente acaba tendo despertado essa curiosidade de conhecer os conceitos e a evolução dos conceitos, né? As palavras têm essa aparência, como você disse, né, aparência física, escrita, e essas aparências acabam nos traindo, como você mostrou bem, do verbo educar e o edere. Bom, como os conceitos são criados pela própria cultura do homem num determinado momento da história. E você disse bem que nós somos grecos latinos, né? Nossa cultura é uma cultura greco-romana. Portanto, tudo isso que, desde a poesia do Drummond, até o que você falou, tudo isso tem a ver com essa construção da cultura, da nossa cultura, do nosso modo de ver o mundo e do modo como nós nos relacionamos uns com os outros. E principalmente nessa relação que temos na educação. Então, o que a sua palestra me trouxe mesmo é essa sutileza dos conceitos que revelam o que é a cultura do homem e o que é a cultura greco-romana, o que nós somos, na essência, né? O que nós somos acaba criando, de certo modo, esses conceitos. E ao longo dos séculos, esses conceitos vão evoluindo de acordo com a cultura também da sociedade. Mas as palavras revelam a origem. E a gente acaba perdendo a origem. Não é? Essa visão diacrônica nós perdemos e pegamos apenas a palavra e o conceito nessa visão sincrônica, né? Do corte atual, e deixamos de lado e não temos condição de saber. Mas quando você compara também as palavras em português, em italiano, em francês, e
no latim, a gente percebe que algumas línguas conservam um pouco, né, mantêm um pouco isso. E mesmo a nossa, os conceitos latinos ainda estão aqui, porque fazem parte da nossa cultura. E a gente não consegue enxergar. Né? Quando você disse do alto, por exemplo, né, do alimentado, a gente não tem a mínima noção do que seja o alto. Né? E realmente tem, está na origem da cultura. Né? A gente come para crescer, e as mães dizem isso desde o começo. Como se onde você não vai crescer, ele vai ficar alto, vai se alimentar. Né? Do mesmo modo, a palavra culto que me chamou a atenção. Né? Quando você fala em culto, eu me lembrei do francês, né? É tão próximo e a gente não percebe. Né? Quando o francês fala que o culto é o cultiver. O cultiver é o culto, pessoa cultivada. E a gente remete o cultiver para o plantio, né? Para a cultura, e não para o culto, né? Para o cultivo. Então é muito interessante a gente perceber também que as línguas neolatinas, né, podem nos ajudar a compreender melhor a nossa própria língua e compreender melhor essa evolução dos conceitos e na evolução dos conceitos perceber a nossa herança cultural de milênios, não é? E é isso que é muito interessante, né, que eu percebi na tua exposição. Não tenho perguntas não, João. Só queria que se você pudesse comentar um pouco isso, né, seria muito bom para a gente aprender um pouco mais. Eu acho que na Milho Papato, né, então, já viu, né, tem muita coisa ali para que a gente precisa conversar. Eu falei há pouco que a nossa cultura é greco-romana cristã, né, mas eu vou lembrar que ela é machista, que ela é autoritária, né, elitista, né, é da elite bebê, né, há esse autoritarismo inato. Não por acaso nós temos os Bonaparte, os Hitler, é isso? Os Bush e assim por diante. Não vamos falar do Trump, porque senão você lembra de alguém. Então, essa é a nossa sociedade. E nós educadores temos a utopia de que de repente nós educamos e portanto nós vamos criar uma nova sociedade. Como se os aparelhos não estivessem presentes para garantir que a gente transmita o que eles querem. Aliás, estamos dentro de uma coisa chamada de escola sem partido, né? Aquela ideia assim, de que afinal de contas você vai ensinar ou você vai dizer aquilo que o Paulo Renato de Souza dizia, o professor feijão com arroz. Quer dizer, aquele que transmite o conhecimento e que não tem nada que dar palpite em cima. Não tem nada que falar em política em sala de aula. Todo esse conceito, né, que vem transmitido e chamando a atenção então para essa sutileza dos conceitos, né? As palavras são usadas, mas acontece que esse mecanismo, né, essa dinâmica da escola, das instituições que vieram se transmitindo, elas têm aquele cheiro de origem. Sim, ele tem um insignário lá do início, insignir, aquela marca, tem essa característica. Estamos nessa sociedade. Lembre que era uma minoria absoluta que dominava no Império Romano, não é isso? E ensinava, era destinado exatamente a essas elites, essa minoria, né? E aí acontece que veio se formando essa cultura. Então o fato de trazer o espanhol, o francês, oxalá nós pudéssemos ter trazido também o alemão, o inglês, assim por diante, nós iríamos descobrir como o conceito, às vezes a palavra nem sempre corresponda à mesma raiz, mas a raiz da cultura está lá. É isso? A marca está presente. Então, conhecer a história, conhecer a humanidade, aquilo que está enraizado lá dentro, o cultivo, o cultiver, que é também o culto aos deuses, é isso? Ao Deus, né? Essa coisa de aquilo que veio sendo elaborado, trabalhado, produzido, né? E que por outro lado é muito difícil em tempo hábil, no nosso tempo de vida útil universitária pequeno, né? Descobrir que a gente está reproduzindo
Não falei do verbo pensar, pesar. Né? Você sabia que pensar é igual a pesar? Penso e peso, né? Pendere, penso. Aí temos 2 pratos da balança, ó, pound, não é isso? Os 2 pratos. E aí você dá o peso no momento que a gente equilibra os 2 pratos. Né? Então a gente fala ponderar, né? Que é o pesar. O NS se transforma em S, Z na pronúncia. Mensa, mesa. É isso? Defensa, indefensável, defesa. Não é isso? E aí nós temos pensar e pesar. Portanto, em vez de pensar, vamos pesar? Tudo bem? João, a gente se pilha dizendo coisas, né? E não querendo ser elitista, mas acaba sendo. Quando eu falo em português, francês e espanhol, eu deixei de lado todos os dialetos. Né? Todos os dialetos que são falados da Itália, né? As variações da Espanha, né? Na Espanha, e as mudanças também que ocorrem aqui no nosso português brasileiro. A gente acaba sendo elitista também e olhando para a língua hegemônica. E acaba desprezando, não é, a evolução que acontece nas línguas não hegemônicas, nos dialetos. Eu queria saber de você, João, porque você é um falante de dialeto, né? Também, o vêneto. Como é que essas palavras, esses conceitos que você disse aqui, permanecem num dialeto? O dialeto sempre é tido como uma língua falada por pessoas incultas, na verdade, né? Ou pouco cultas, ou pouco escolarizadas, mas elas trazem na essência a cultura humana, quando fala cultura humana, a cultura ocidental. Como é que é esse processo, João, de uma língua em que a língua escrita dela não tem prestígio, e ela também traz na raiz toda essa cultura e essas sutilezas, né, de evolução de conceitos? Assumir a banda de dir que você deveria dir. Eu falei bem agora, né? É você dizer aquilo que você quis dizer, né? Em outras palavras, sei sim, mas eu só quis falar um pouco do meu vêneto, a minha língua materna, né? E aí eu observei na minha neta, por exemplo, quando tive mais contato, ela já estava por volta dos 2 anos. E comecei a observar que eu, professor de português, de repente eu aprendi verbos com ela. Porque como é que essa criança que não tinha contato com o professor de português, que viveu lá no lugar onde se fala um português mal e porcamente, como se diz por aí, né? Ela sabia bem os verbos. E sabia tão bem que falava, por exemplo, eu faço, eu fazia. Né? Como é que ela descobriu essa regularidade, essa questão das conjugações? Né? Ela não fala fazou, ela fala fazeu, porque o verbo é fazer. Ela descobriu a conjugação dos verbos e descobriu aquilo que está em aberto, que é o fazo, ele faz, né? Eu como, comi, comeu, fazia, fazeu e assim por diante. Quando se dá esse primeiro tempo, os nossos gramáticos simplesmente esqueceram que esse fazer, eu faço, faz, são exatamente o aspecto perfeito e imperfeito. E os professores sequer sabem disso. Por incrível que pareça, ainda falam pretérito imperfeito. É isso? Então, isso para comentar que nos dialetos vai acontecer essa cultura, que ela está no ar. Falando ou não a língua hegemônica que você falou, que é a língua oficial, que é a língua das escolas, a língua onde está o escrito, a ditadura da escrita, não por acaso usei isso, né? Mas é onde se formou uma língua de 3.000 palavras que pulou para 100.000, 200.000, que o dialeto não tem. A
Assim como minha neta não sabia nada de aspecto pretérito imperfeito, pretérito perfeito, não sei das quantas. Ela não sabia disso. Mas ela apanhou essa ideia essencial. Que o verbo tem categorias, tem vogal temática. Isso ela aprendeu muito antes de saber que existiam vogais e consoantes. Né? Então o saber elaborado, ele vai ser um momento em que pode ser para a gente avançar, mas pode ser que a professora depois chega lá, como de fato aconteceu, que agora ela tem 9 anos, né? A professora chegando, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, eu amava, tu amavas, amava, e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não é isto que é aprender. Então, a valorização da cultura popular, acho que é por aí, teremos todo um caminho, né? A cultura popular tentando buscar aquela coisa que se conserva, apesar dos professores e doutores, e filólogos e filósofos, que é muito maior que nós. Como é que é ensinar de Vêneto? Como é que essa relação do educar e ensinar no Vêneto? Como é que é isso? Ensinar, eu usava mais parecido com o italiano, né? Mas sobretudo lá se usava fare capire, quer dizer, fazer com que ele aprenda, né? Fare capire, quer dizer, fazer-lhe capere, né? Pegar, saisir. Visão fare capire. E se diz que ele é duro de a testa, né? Duro de a testa, quer dizer, a cabeça dura que nós usamos em português. Então tem alguns que tem a cabeça fechada lá para pegar a figura do Paulo Freire, né? Então a educação bancária não dá mais para fazer depósito lá dentro, porque ele é duro de cabeça, né? Aquela coisa do fargue e capire. Então aquela história que educar é no sentido de sempre se fala, não, tem que ser polito. O que é ser polito? É ser elaborado. É isso? Então, eu estou tentando agora, porque eu nunca dei uma palestra em dialeto vêneto, né? Imagino eu falando em dialeto vêneto, vocês imaginam aqui pulando uma tarantela, como ia ficar. Aliás, meu peso não ia ajudar muito, né? Mas uma bela tarantela ia bem. Então, ser polito, quer dizer, polido, quer dizer, um cara que sabe, ele pode ser analfabeto. Aquilo que o nosso brasileiro fala, ter vergonha na cara, né? Não temos nada, mas é polito, né? Polito você fala também para limpo, bem organizado. É isso. É buscar aprender e parar com o pivete, né? E parar com o pivete, aprender com os mais velhos. Isto é, aprender com aqueles que já sabem, aqueles que vivenciaram a cultura e que não necessariamente são professores. Meu pai, que era analfabeto, falava: "Vade studiate livre e me imparo a me testa." Vocês aprendem com os livros, eu aprendo com a minha cabeça. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o professor por suas palavras, né? Palavras que instigam. Não sou da área, mas estou me embrenhando por esses caminhos. Como é que é o seu nome? Josi. Quando o senhor fala sobre as palavras se perdendo ao longo do tempo, ao longo da história, eu vejo que, além delas se perderem, em alguns momentos elas vão sofrendo transformações. E às vezes essas transformações, peço licença para usar a palavra essência, não tenho muita certeza se seria ela, mas entendo que às vezes elas podem perder sua essência nessas alterações. E aí, além desse conflito, das transformações da essência ou do significado dessas palavras, eu encontro um abismo, professor, entre o conceito e a realidade. O que a palavra diz e a realidade que a gente encontra dentro das salas de aulas e dentro das escolas, principalmente quando se fala em escola pública, né? E aí o senhor fala para a gente refletir sobre os termos ou as palavras
desculpa, estou um pouco nervosa. Refletir sobre as palavras pensar, educar e ensinar, e considero muito válido que a gente deve refletir sobre a essência, né, desses conceitos, dessas palavras. Mas em um momento em que na televisão a gente vê uma propaganda do governo federal que diz que 72% da população contribuiu para mudar o formato do ensino, da educação no Brasil, isso para mim é muito preocupante. Para mim, no meu caminho que pretendo seguir enquanto professora. E aí eu queria ver se o senhor pode fazer uma associação para a gente no sentido de trazer essas palavras no âmbito da teoria, né, as palavras, como o senhor explica no âmbito da teoria, e fazer uma associação entre teoria e prática. Para mim, eu encontro um abismo entre conceituar, compreender, talvez capturar a essência, o significado dessas palavras e a realidade que a gente encontra em sala de aula. Nesse momento, o que o senhor vê como caminho? Talvez não o que o senhor vê como caminho, mas o que o senhor reflete como caminho, como possibilidade entre teoria e prática? E até ouso um pouco chamar isso de utopia, né? Qual que seria, cada um deu um nome que considerar melhor, mas qual que seria aí essa possibilidade entre associar teoria e a prática em relação à realidade que a gente vive dentro das escolas públicas? Obrigada. Josi, você foi para um campo bem vasto, né? Mas acho assim, essa coisa de teoria, né? Theao em grego significa ver, é isso? Aí teatro, né? É um espetáculo para ser visto. Teoria e prática. E nós da teoria, colocamos em slide para todo mundo ver, é isso? Nós achamos que a prática e teoria são a mesma coisa. E aí vem um governo, como se diz, e de repente fala, não, mas isso foi discutido e tal e tal. A verdade é a seguinte, nós temos que pensar. Eu vou deslocar um pouco, já que falamos em teoria, vamos enfocar mais amplo um pouquinho e ver o panorama, é isso? Ver o conjunto. Essa cultura, digamos assim, para falarmos da época da escrita, 2.500 anos, nós poderíamos falar mais, 3.000 anos, é isso? Nesses 3 milênios, o que aconteceu na história? Do ponto de vista político, social, do ponto de vista de guerras, de conflitos, de predomínio de uma teoria sobre outra, do sistema de ensino da China, do sistema de ensino da Índia, da Itália, o nosso, que vai tentando buscar caminhos, mas por outro lado é uma arma muito perigosa, essa coisa do ensinar, né? Que de fato parece que esse governo é exatamente o que ele quer, que a gente volte a ensinar, a marcar algumas posições que vão ser decisivas. Então, olhando nesse conjunto, né, da cultura, é que fica aquela responsabilidade. Nós temos que ser sempre lecture. Todo mundo vai entrar no grupo de pesquisa. Vamos sempre estar buscando entender. Não é a palavra, não é a essência da palavra, mas é exatamente a essência daquilo que se quer saber, daquilo que é a realidade, daquilo que é a realidade trimilenar, aquilo que é a realidade dessa ditadura da escrita, dessa ditadura do saber que veio se impondo. O que aconteceu? Eu vou ter que, procurar entrar em sintonia, e o tempo é curto, é muito curto. Eu comecei a estudar praticamente com os meus 20 anos, entrou a ditadura, né? E passei todo um tempo lutando para poder falar. Agora tem um monte de gente falando, que pelo amor de Deus, né? Não é isso?
Aqueles que nada fizeram para ter o direito de falar. E quando falam, pelo amor de Deus, acho que basta. Estão dalanhando que não acaba mais, né? Acabam se guiando por convicções, isto é, aqueles que querem estudar a realidade a partir aqui de casa, bem autoritariamente, voltando lá ao insignário, e um cala-boca do outro lado. Aquilo que você dizia para combater a ditadura, que nós falávamos que a aula de português devia se chamar de cala-boquês. Porque o de inglês o cara fala você agora. O de português fala, cala a boca. O certo é isso aqui, ó. Não é isso? Que era a postura bem autoritária da nossa sala de aula. Mas acho assim, você abriu amplamente, não sei se você queria comentar um pouco antes. Mais alguém? Alguma manifestação? João, eu acho que vou fazer uma questão agora, não sei se vai ser a última, mas ainda dá tempo. Eu tenho falado muito para os alunos que acho que a gente tem que estudar a natureza do objeto que a gente vai... Agora eu não posso falar mais ensinar. Mas do objeto que a gente vai ensinar, né? Pode falar, o problema é ter consciência. O problema é ter consciência do termo. Você não muda, não é isso? Aquilo que está ali é isto. Mas a gente tem que ter consciência disso, né? Ensinar, se eu falo, copia aí, cala a boca, menino. Isso você está ensinando. Sim, uma marca negativa, né? Se a gente conhece o conceito, a raiz histórica da palavra, a cultura que ela carrega, a gente pode pensar metodologias mais apropriadas para aquele ato. Então eu vou pegar o exemplo do que você trouxe aqui hoje, que é o caso do ler, né? Por conta do nome do grupo Lecture, o termo ler foi a leitura, legere, você detalhou bastante para a gente. E você mostrou muito isso, né? Ler implica colher, e colher implica escolher. E quando a gente ensina leitura na escola, muitas metodologias que a gente vê por aí, elas não ensinam colher e escolher, muito pelo contrário. Quando um aluno vai escolher, né, fazer aquela leitura, por exemplo, para escolher aquilo que é de seu interesse, que responde a uma pergunta que é o material que ele entrou para fazer a leitura, para procurar naquele papel uma resposta, a metodologia vai completamente contra isso, porque ela pede justamente para não escolher, para catar tudo que tem, na ordem que tem, sem pensar. Então, leia do começo ao fim, sem parar, você não pode escolher, você não tem direito de pular, você não tem direito de... Enfim, responder perguntas que te motivaram àquela leitura. Então, eu pergunto para você, estudar no curso de pedagogia ou no curso de letras, o conceito dessas palavras, por exemplo, ler e escrever, que são fundamentais no nosso grupo de estudo, né? Ler e escrever seria um caminho para a gente pensar boas propostas metodológicas, ou é uma coisa que você acha que não tem a ver? Não por acaso você me convidou aqui para a palestra, né? Foi mesmo, essa foi história do ler pensado. e escrever, acho que é tudo aquilo que eu falei da filologia, né? A partir do momento em que o filólogo se preocupou em ler e escrever com o que está escrito e com o que é lido. E aí você falou do professor, né, que explica. É isso? O professor explica. Ele vai, na realidade, o que ele está fazendo? Ele está lendo o texto. É engraçado, porque na hora que o professor faz a prova de texto, eu fiz muito isso na vida, né? Pegar um texto e fazer a prova para depois dar nota. Aí o professor fala, o texto era até fácil, mas o professor complica. Em outras palavras, será que o aluno leu o texto? O professor também leu. E ele fez a pergunta complicada. Por que complicada? Porque esse ato de ler é uma contínua seleção.
Você separa antes de arrancar, colher. Você lá no meio, você separa, deixa o joio de um lado, o trigo do outro, e depois colhe. Isso é inteligere, você tem que saber o que você está colhendo. Quer dizer, quando ele está lendo aquele texto, ele está imaginando uma coisa seguinte: o saber está pronto, e você tem nada mais que fazer do que pegar e manjetase, e come e cala a boca. Manjetase, já provocou no meu vérito, agora já viu, vou terminar falando em vérito. E ti manjetase, quer dizer, come e fica quieto. Isto é, você pega isto que já existe, já está pronto. Aquilo que é bom para você, eu sei o que é bom para você. Aquilo que você precisa é isso. Não importa que depois você morra de dor de estômago. E aí é a maturidade, né, que você vai ter nesse ler e escrever. Então o processo que eu gostaria de chamar a atenção nessa sua pergunta para o seligere, o selecionar. Quer dizer, na realidade, quando eu penso, vejo aí da educação de infância, que agora sou obrigado a assistir lá da professora Ana Maria, né, que é do mestrado lá na educação, trabalha com educação básica também, né? Que por acaso é a esposa dele? É por acaso, né? Faz só 47 anos, né? Mas estou dizendo, de repente você vai, que atividade você vai propor para a criança hoje? Você vai ensinar o verbo cantar, a primeira conjugação, é isso? O que você vai fazer? Porque, digamos que na quinta série, que eu pegava mais na quinta série, até que é fácil. Você já tem um ponto lá, tem um livro didático e prega o rei. Isto é, o saber aprende isto e viverás. O saber está aqui, é mais ou menos aquela atitude vendo o evangélico, né? Traz a mensagem lá do alto, é essa aqui, está escrito aqui. Você não tem que fazer nada, está pronto. O saber não. O saber exige que você saboreie, que você deguste, e se ele é indigesto, você não come. Saborear, veja, saber e sabor, a mesma palavra latina, sapere. Aí vem o sapore e o sapere, vamos falar assim que deu o nosso saber, né? O sapere e o sapore. Sabor, saborear, não basta conhecer, é ler aquele texto e saber extrair, né, aquela cultura, aquele conhecimento que não está dado. Não é porque está escrito, não está dado. Às vezes aquele coleguinha mais apagadinho lá, que de repente na hora da leitura ele fala: professor, posso falar? Professor não, né? Vai falar ali fulano de tal, posso falar? E aí ele vai destacar um ponto que a gente fala: mas isso muda tudo. Então eu não li o texto. Não é isso que acontece com a gente? Então aí entra a produção científica, quer dizer, nós estamos tentando colocar um pouquinho do nosso, um pouquinho de contribuição nesse saber elaborado, nessa ditadura da escrita, mas note bem, acho que são poucos que trabalham na contramão. Eu diria até contra a cultura, mas isso é outro assunto. Tá certo.